Imagine estar dentro do Titanic, no meio da noite. O navio acabou de atingir um iceberg. Você escuta o som de metal sendo rasgado. A água começa a invadir os compartimentos inferiores. Homens correm pelos corredores. Alarmes e ordens são ouvidos por todos os lados. Então, acontece algo que deveria representar segurança. As portas estanques começam a ser fechadas. Essas enormes portas de metal tinham uma função simples: impedir que a água passasse de um compartimento para outro. Mas existe um detalhe assustador. Muitas pessoas conhecem a história do Titanic como se houvesse uma misteriosa porta que simplesmente não pôde ser aberta. A realidade é ainda mais interessante, porque as portas estanques podiam ser abertas em determinadas condições, e algumas foram abertas depois da colisão. Então por que surgiu a história de uma porta que ninguém conseguiu abrir? E o que realmente aconteceu dentro daquele navio? Hoje vamos entrar nos compartimentos inferiores do Titanic e reconstruir passo a passo um dos detalhes mais impressionantes da tragédia. O Titanic possuía anteparas transversais que dividiam o interior do navio. A ideia era genial para a época. Se um compartimento enchesse de água, as portas poderiam ser fechadas e a água ficaria isolada. O sistema incluía 12 grandes portas verticais nas caldeiras e máquinas. Elas podiam ser fechadas simultaneamente a partir da ponte. Quando o comando era acionado, as portas desciam. Havia ainda mecanismos automáticos que fechavam a porta caso a água entrasse. Na teoria, parecia uma defesa quase perfeita. Mas havia um problema. As anteparas não chegavam até o topo do navio em todos os pontos. E isso seria decisivo. Pouco antes da meia-noite, o Titanic navegava pelo Atlântico Norte. Então veio o aviso: iceberg à frente. A tripulação tentou desviar, mas era tarde demais. O iceberg atingiu o lado direito. A água começou a entrar rapidamente. As 12 portas verticais foram fechadas a partir da ponte logo após a colisão. A primeira impressão era de que a água estava presa. Mas a quantidade de danos ultrapassou o que o sistema suportava. O Titanic não permaneceria flutuando por muito tempo. Começou a corrida contra o tempo. Aqui começa o curioso. Trabalhadores nos compartimentos inferiores receberam ordens para abrir algumas portas para deixar áreas. O trabalhador Thomas Dillon contou que as portas foram levantadas manualmente para que os homens pudessem passar por baixo. Isso prova que a ideia de que ninguém conseguia abrir as portas é incorreta. Mas não significa que fosse fácil ou seguro. Imagine uma porta pesada em um navio inclinando. Do outro lado existe água. E quanto mais água entra, maior fica a pressão. As portas foram projetadas para controlar a água, não para facilitar a passagem. Era necessário desligar a corrente da ponte para a operação manual. Mas por que os homens abriram algumas? Porque ainda havia uma tentativa desesperada de controlar a água com as bombas. De um lado, fechar para conter a água. Do outro, abrir para que homens pudessem trabalhar e tentar salvar o navio. As portas funcionavam, mas o Titanic não dependia apenas delas. A água podia avançar por outros caminhos. Conforme a proa afundava, a água ultrapassava a parte superior das divisões. Era como paredes que não eram altas o suficiente. Durante décadas, filmes criaram a imagem de uma porta misteriosa que ficou presa. Mas os registros históricos contam outra história. O problema principal não foi uma porta que não abriu. Foi uma combinação devastadora de dano estrutural e inundação. Enquanto os passageiros percebiam a gravidade, os trabalhadores enfrentavam a água nos níveis inferiores. Bombas trabalhavam sem parar. Pouco a pouco, a proa desceu. O ângulo do navio aumentou. Os compartimentos inferiores foram tomados pela água. Aquilo que deveria ser uma fortaleza de aço começou a desaparecer no oceano. Não existiu uma única porta misteriosa que sozinha condenou o Titanic. O oceano encontrou um caminho maior do que qualquer controle. Naquela noite, o Titanic não perdeu apenas uma batalha contra um iceberg. Ele perdeu uma batalha contra a água. Se você gosta de histórias reais e mistérios do Titanic, inscreva-se no canal. As histórias mais impressionantes estão nas partes que ninguém viu.